Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da nova lição da Escola Sabatina Jovem. E eu estou aqui com meu amigo de bancada, né? Ele que nos contos de fadas dança melhor que o carpinteiro, né? Como que é aquela dancinha lá? Como que é? Não dá, cara. Não dá, né? Não dá. Mas só entrar, gente, no TikTok lá do Fabrício Leão e você vai ver a dancinha. Procurar bastante, gente. Vou começar a seguir hoje, vou começar a seguir agora. E aí, pastorzão, beleza? Beleza, Adriano, que bom voltar. Você viu, rapaz? Aí, brother, com você. Essas piadas que fazem a gente refletir profundamente, né, cara? Ó, todo mundo que tá acompanhando o podcast sabe disso. Eu acho que uma das marcas do nosso podcast são essas piadas que a gente fica muito tempo, dedicando tempo a interpretar o que elas querem dizer, né? Mas a gente está muito feliz com esse retorno, da retomada desse próximo estudo aqui. É um tema bem interessante, acho que promete, hein? Esse trimestre aí, acho que vai ajudar bastante nossa juventude. A gente está bem acompanhado já, está aqui na nossa bancada, um brother que eu conhecia, pelo menos assim, pessoalmente há pouco tempo, mas ao mesmo tempo, parece que já se conhece há algum tempo, né, cara? Ver aí o seu trabalho aqui marcante, nossa chegada. É um momento, um ano bem difícil, né? Mas a gente já consegue ver reflexos claros, né? Por onde você tem passado aqui no distrito da Vila Ré. Estou aqui com o meu brother, pastor Eduardo. Ele é casado com Simone, pai da pequena Liz. E temos tido o prazer de ter você hoje à tarde aqui participando do nosso podcast No Contexto. Beleza, brother? Perdão, ele é gaúcho, tá, gente? Então... O sonho dele Pensei que era corintiano, mas não é, rapaz. Não é. Rapaz, é gremista, parece, né? Não sei o que é. É nada, o cara é íntimo. Vai começar a falta de respeito. Eu vou embora, pô. Você viu, senhor macho? É de Canoas o cara, viu? Beleza, pastor Eduardo? Prazer estar com você aqui, bro. Beleza, pastor Fabrício. Tamo junto, cara. Pastor Adriano também. Prazer estar com vocês. Curto demais podcast. Poder estar participando com vocês aqui é show de bola. Tamo junto. Prazer nosso, mano. E quem é o seu convidado? Quem você trouxe? Meu amigo, eu trouxe... brilhantar aqui. Trouxe uma das lendas vivas do distrito da Vila Ré. Exatamente. Aí sim. Na temporada passada a gente teve Rodrigo Silva. Quem estará aqui com a gente hoje? Meu amigo, você ia ficar longe, cara. Rodrigo Silva teve aqui? Teve um cover aí, mas teve. Rodrigo Silva. Preparou o caminho pro Gabriel. Gabriel, ele é membro da Igreja do Jardim Nordeste. E é o nosso distrital de jovens. Esse cara arrebenta demais. É um amigão meu. É uma inspiração esse cara. Esse cara é fera demais. Gabriel, tamo junto, brother. Tamo junto, pastor. E ao contrário do pastor Eduardo, eu sou Timão. Aí, ó. Ao contrário. Em vez das ovelhas seguir o pastor, não, o pastor seguir as ovelhas, né? Não é assim? Queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Um podcast que eu acompanho sempre ouvindo ou assistindo, dependendo do tempo, eu estou sempre acompanhando a lição através desse podcast abençoado que vocês têm aqui hoje. E eu gostaria de contar uma coisa rapidinho. Pode falar. Tem um familiar meu que ele está muito tempo longe da igreja e ele não acompanhava a lição durante muito tempo, desde a adolescência, longe da igreja. E graças ao podcast ele acompanha as lições semanais, as lições jovens. Ok, qual o nome? Quero mandar um abraço e um beijo pra ele aqui. Infelizmente eu não posso falar o nome dele não pode. Porque ele deixou contar a história, mas o nome. Pra eu não falar o nome. Tá problema certo. na justiça, né? Ok, mas amigo, Deus te abençoe, é muito bom a gente ter alegria aí de saber que você está nos acompanhando aí. Espero assim como ele, outras pessoas possam ser abençoadas aqui com nossas brincadeiras, nosso jeito aqui de ensinar, de falar da palavra de Deus, né? E quero nesse momento convidar, Gabriel, pede a bênção de Deus para o nosso estudo. Com certeza. Curvamos nossas frontes para falar com Deus. Senhor amado Deus, muito obrigado, Pai, por mais um estudo que estamos iniciando aqui. Senhor, que esse estudo que iremos iniciar seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Que ele alcance muitas pessoas e que elas sejam transformadas através disso. Amém. Peço a Tua bênção e a sabedoria do Teu Espírito Santo aqui conosco nesse estudo agora. Em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Amém. Amém. E antes aqui de ler nosso texto-chave, eu queria convidar você que está nos assistindo para deixar seu comentário aí sobre o podcast No Contexto. Se tem alguma experiência, escreve para a gente aí nos comentários. E você que está nos ouvindo aí, compartilha o nosso podcast. Siga a gente lá no Instagram, no @ja.paulistaleste e também no YouTube. Assine lá, curta e também se inscreva no canal @paulistaleste.
Vamos então para o nosso texto-chave que se encontra lá no livro de Isaías, Isaías 56. Vou ler aqui na versão transformadora, né? E vou ler o verso 3 ao verso 8. Diz assim, ó: Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: O Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permitam que o eunuco diga: Sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois assim diz o Senhor: Eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. E lhes darei dentro dos muros da minha casa um memorial, um nome muito maior que filhos e filhas, pois o nome que lhes darei é permanentemente, nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam o seu nome, que o adoram e não profanam o sábado, e que se apegam firmemente à minha aliança. O texto continua até o verso 8 aqui, mas a gente já percebe assim Deus abraçando a todos, né? Todos aqueles que querem fazer parte do povo de Deus, não importa a classe social, a etnia, né? Os eunucos, que é o ponto principal que nós vamos abordar aqui, pessoas... Essa condição civil, né, cara? Condição civil... Estado civil, isso, muito bem. E olhando para a nossa lição aqui, eu vejo aqui a nossa figurinha, a nossa tirinha aqui, interessante, né? A gente tem muitas decisões para tomar e muitas vezes nós ficamos preocupados se a tal decisão é a vontade de Deus. E Deus, interessante, Ele nos dá liberdade para a gente poder decidir e a partir daquela decisão Ele estará conosco nos direcionando, né? Pois bem, dando aqui entrada à nossa lição, eu queria jogar para vocês aqui, né, sobre o mito da incompletude. Ser solteiro, estar sozinho, isso reflete a imagem de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe na cultura cristã, posso dizer assim, na cristandade, né, que esse negócio de solteiro ficar encalhado não é algo muito bom, né? Existe uma cultura de que o crente deve casar. É isso mesmo que a Bíblia apresenta, Fabrício? Você acha que é ruim a pessoa ficar solteira? O que a Bíblia fala sobre isso? Olha, é interessante. A lição dessa semana ela tem como tema assim até o tema é bem interessante, porque o tema fala sobre 2 presentes, né? A gente começa a ter uma visão geral aí do estudo da lição da semana e a gente percebe que esses 2 presentes parecem bem distintos, né? Que eu identifiquei os 2 presentes, não sei se eu estou certo, mas é a minha impressão da tirinha aqui, tá, pastor Adriano? Viu, Opa, Eduardo? vai lá. Viu, Gabriel? Os 2 presentes que nós temos enquanto seres humanos é estar solteiros ou casados. Quem sabe seja um dos 2 estados civis bem distintos, né? E ao mesmo tempo não deixam de ser 2 grandes presentes de Deus, né? Quem está casado sabe, até mencionei agora há pouco aqui, o Eduardo, né, casado com a Simone, tem uma filhinha, né, fruto do amor deles 2 aí, a Liz. Eu já vi participando aí de uma live com eles lá, família linda. E a gente tem o prazer de construir uma vida juntos, né? Ele tem uma família, né? Tem um monte de coisas que vêm junto com isso, né? De benefícios e tal. Mas também é um grande presente, tá aqui outro posto aqui, né? Gabriel ainda, né, Gabriel? Solteiro, ainda. Aí tá vendo? Ainda. Mas em busca. Mas o outro grande presente é estar solteiro, né? E é interessante porque a lição dessa semana ela vai falar um pouquinho sobre esse mito que às vezes a gente coloca, né? A gente cresce no ambiente, a gente vive no ambiente cristão, né? Que de certa forma até impulsiona a gente a pensar que a gente só vai ser completo quando a gente estiver casado, né? Eu tinha até um professor que ficava brincando, zoando com os alunos na classe o tempo todo, falando, né, que enquanto a gente não casasse, a gente não era a imagem de Deus. Era um protótipo, né? Nunca seríamos a imagem de Deus até que nós nos juntássemos com um outro lado, né, com outra face, que seria a mulher. Mas é interessante porque a lição ela aborda aqui, apresenta para nós a realidade de que esse mito da incompletude, de que a pessoa só será completa se ela estiver casada, ela não tem muita base bíblica. Jesus seria uma pessoa incompleta? Porque ele não casou. Apesar de alguma dúvida a respeito de Paulo, alguns dizem que ele se separou depois, que foi deixado pela mulher, alguns dizem que ele era solteiro. Não temos uma segurança, mas ele escolheu o celibato. E a gente vai perceber na lição uma razão para isso, né? Uma das razões muito fortes para alguém decidir ou escolher e ver isso como um presente de Deus. Acho que é o ponto da lição que eu acho fantástico. É a gente, você que é jovem, aí, você que
é solteiro ou está solteiro, por opção ou não, é muito importante que você veja essa fase da vida, sendo por opção ou não, como um presente de Deus. Porque estar solteiro e viver como solteiro para a glória de Deus é um grande presente. Eu lembro uma situação que eu estava numa igreja, né? E aí eu falando sobre a questão da imagem de Deus, né? E eu falei assim, homem é a imagem de Deus? Todo mundo, sim. Eu falei, não. Aí todo mundo já ficou assim, né? Eu falei, mulher é a imagem de Deus? Aí ninguém respondeu. Aí eu falei assim, quando os dois estão juntos, né? Eles se completam e se tornam imagem de Deus. E claro, eu fiz as ressalvas, né? Mas no final, uma irmãzinha que era solteira, ela veio me procurar e falou assim, como assim, pastor? Então quer dizer que eu solteira, eu não sou imagem de Deus? Eu falei, não é assim, você é imagem de Deus, mas de uma forma plena e de um outro ângulo é quando você se casar, né? Então assim, é possível ser imagem de Deus, mas quando eu estou com outro que me completa, né? Eu me torno mais ainda imagem de Deus. É interessante que é uma questão de complemento, a pessoa vai complementando. No seu estágio ela é perfeita, né? No seu estágio, né? Cara, esse negócio de ser completo, fiquei pensando enquanto você estava falando, até pouco tempo atrás eu não tinha filhos. E a gente se sentia completos, nós dois. Sim. No casamento. A gente se sentia muito bem. Quando veio a Liz, eu não me sinto mais completo sem ela. Tipo assim, sabe? Como assim? Eu era completo e eu não... Exatamente. Agora eu me sinto completo. Uhum. Então, assim, a mesma coisa acontece no casamento, né? Poxa, casei. Poxa, agora eu me sinto completo. Quer dizer que o solteiro não é completo? Então, quem completa é Deus, é o amor de Deus. E essa questão dos dois presentes, questão assim de você entender se o solteiro é completo, tem muito a ver com a nossa construção social, né, cara? Com aquilo que a gente vê de mundo, com a nossa cultura, com o nosso contexto, com a comunidade que a gente vive. Porque eu fico pensando lá no passado, assim, uma comunidade de eunucos. Os caras começam a viver da maneira como eles estão, como eles são. Amizade, relacionamento, parceria, trabalho, missão, função, etc e tal. E o cara começa e ele vai se sentindo completo, entendeu? Então, eu acho que aí você pega uma comunidade onde todo mundo está casado e você está solteiro. Cara, você começa a sentir que está faltando alguma coisa. A mesma coisa o casado no meio do solteiro. Então, vai muito do contexto que você está vivendo, das pessoas com quem você se relaciona, né? Uma coisa interessante também, que como o pastor disse, né, que o homem quando está casado ele ficaria mais completo, se sentiria mais completo. No Éden, a primeira pessoa que Deus criou foi Adão. E ele só criou Eva, porque Adão pediu uma esposa. Mas se ele não quisesse, ele já se sentiria completo só com Deus ao lado dele. Interessante. Interessante é isso mesmo, porque se não fosse o pedido de Adão, ele, eu já estou completo aqui, já estou com Deus. Com Deus eu não preciso mais de nada, porque eu já estou completo. Quem já não zoou, né, Gabriel? Eu caso ou compro bicicleta? Porque assim, às vezes até banalizamos, né? Porque às vezes quem tá fora quer entrar, né? Outros ditados que a galera usa muito, né? Quem tá dentro quer sair. Porque alguns julgam que vão encontrar aquela plenitude, ver a vida completa quando se casam, né? E até estava conversando com o brother hoje pela manhã sobre esse assunto, ele falando que quem não está completo, não vive uma vida plena e acredita que vai ter essa completude quando casar, vai se frustrar. Porque se a pessoa não está resolvida, não é feliz ou pensa que vai encontrar a felicidade ao casar, vai se frustrar. Então, de fato, assim como você estava aí mencionando, né, eu era pleno com minha esposa, vivimos bem, tranquilo. Deus nos permitiu ter uma filhinha, né? E agora que minha família tomou esse novo formato, como Adão também, né? Vendo, sim. Imagina Adão vendo ali, Leão com a leoa, né? Vendo os casalzinhos ali, disse que ele sentiu falta. E sentiu-se só. No mundo perfeito o cara sentiu só, que negócio louco, né? Não tinha nem pecado, o cara já se sentia sozinho. Mas ao mesmo tempo a gente vê que quando Deus fala não é bom como esteja só, não necessariamente Deus estava dizendo é ruim estar só. É negativo estar só. Mas esse contexto de mundo, até Salomão vai falar um pouquinho sobre isso, melhor dois do que um, né? E a gente sabe que isso vale para amizade, vale para relacionamento, vale para negócio, vale para um monte de coisa. Mas não quer dizer que você é uma pessoa incompleta. É um grande mito imaginar que pessoas solteiras, até se pegarmos os grandes exemplos, né, que a gente tem hoje, tirando Jesus de lado, né? Tantos outros que nós temos aí na história do cristianismo que de fato se tornaram referências
de vida santa, de uma vida com propósito, de uma vida feliz, de uma vida plena. Então, ser solteiro não é ser necessariamente incompleto, tampouco estar nesse mundo com uma vida sem propósito, sem sentido, né? A Bíblia ela dá exemplos e situações, né? Por exemplo, nós temos Daniel. Daniel, eu fiquei chocado quando descobri que ele era um eunuco. Assim, nós não temos certeza a 100%, mas 95% nós temos certeza que Daniel, ele era eunuco, né? Um dos pré-requisitos para ir para a corte do rei, na época, Isso, né? por causa do harém do rei. Você acha que o rei... E outra, a Bíblia diz que o cara era bonitão, presença, né? Acho que o rei ia trazer um solteirão, né? Ali, jovem no meio. Então, ele passou por esse processo, né? De emasculização. É isso? Aí acertei a palavra? Acertei, né? Treinei bastante para falar aqui, viu, pastor? Palavra difícil. E eu pensava que Daniel, ele foi castrado. Então, tem uma diferença aqui. Agora é um momento de sabedoria aqui, a diferença de um eunuco, né, para castração. A castração acontece com quem desenvolve isso são os árabes, que é o cortar mesmo, né? Antigamente eles tinham aquele processo dolorido de pegar uma marreta ou pedra e esmagar o bichinho Cara, ali, é né? legal imaginar isso ainda. Hein? Já me deu. Dá uma dor no estômago. E aí o camarada, ele perde o testosterona, né? Ele perde o libido, ali, aquela coisa, aquele desejo, enfim, aí ele vira um escravo mesmo, tal. Mas interessante que mesmo ele perdendo os libídios, né? E esse desejo, Daniel, ele poderia, como muitos eunucos, né, acabar se atraindo para um outro sexo, posso dizer assim, né? Só que ele se tornou completo no Senhor e um grande exemplo para nós, né? Então, assim, muitas pessoas que foram feitas eunucos, né, tiveram sua participação, como nós temos aí Daniel. Tem pessoas que, infelizmente, assim, pela situação da vida, acabam nascendo com esse tipo de problema, algo parecido, que também ele não precisa sentir que é incompleto. Não, de maneira alguma, né? Deus é o que completa. E tem aqueles que não foram emasculados, não foram castrados, nasceram perfeitos, que decidem por si só manter um celibato, né? Não praticar isso e de uma forma ser solteiro. E essa pessoa vai ser tão abençoada quanto o que é casado, né? Então, assim, a gente está tentando quebrar um paradigma e a lição está trazendo isso, porque existem muitos casos de pessoas que decidiram ficar solteiras. E aí, interessante, Deus será com aquela pessoa que tomou essa decisão. Agora, cabe a pessoa ver se essa decisão realmente está tornando ela completa ou está trazendo alguns prejuízos, né? E aqui na lição, a gente percebe isso, né? Que Paulo vai falar sobre a questão da vantagem, posso dizer assim, de ser solteiro na missão. O que você acha sobre isso, sobre essa questão de ter uma pequena vantagem para a missão? Cara, eu estava pensando no que você estava falando e é uma quebra de paradigma mesmo. Você falou pensando quebra, entendi, pensei da pedra, mas pode continuar, beleza. Ele não vai dormir essa noite. O cara já se protege, né? Porque a lição, o tema da lição inteira é sexualidade. Uhum. E eu não vi o tema das outras semanas, mas o tema dessa semana aqui, ou de todas, né? Só das anteriores que a gente já estudou. Mas esse aqui talvez é um dos únicos temas que aborda o assunto para solteiros. Uhum. Dá a impressão, sempre que a gente fala sobre esse assunto, dá uma clara impressão de que a gente está, talvez, assim, querendo confortar o solteiro. Uhum. Né? Cara, assim, ó, não, dá pra você viver, assim, dá pra ser feliz. Mas era melhor que você. Não é o top, né? Mas, cara, não é isso. Não é isso. A partir do momento que você passa a ver a vida com uma outra lente, a lente do evangelho, a lente da missão, você começa a perceber algumas coisas. Relacionamento afetivo e sexual está intimamente ligado àquilo que a gente... ou está muito ligado àquilo que a gente vê, àquilo que a gente enxerga. Então, assim, eu vejo uma mulher... Né? Sou solteiro, vejo uma mulher, me atraio por ela e tal. Só mulher, né? Você viu mulher... Só mulher. Tá, entendi. Só mulher. Você não vê homem, né? Não, homem não. Só que tem um detalhe. Muito daquilo que o solteiro enxerga, ele às vezes é reflexo daquilo que
a sociedade, por exemplo, né? Eu vejo um relacionamento, eu vejo um casalzinho bonito, poxa, que bacana. Mas a visão que o solteiro muitas vezes pode ter de um relacionamento entre homem e mulher é aquilo que ele viu no filme de romance. E não é isso. E não é isso. Um relacionamento entre duas pessoas traz desafios tremendos. A visão que o mundo muitas vezes tem a respeito de um relacionamento sexual é o filme, é a pornografia. E aí é perfeito, é top, é lindo, né? Geme, coisa mais linda do mundo. E não é aquilo. E não é aquilo. Então, assim, a gente não pode jamais imaginar que os solteiros que estão ouvindo a gente, são frustrados, são tristes. Talvez alguns, como Gabriel, por exemplo, está orando a Deus, né, Gabriel? Sim, sim. Esperando o plano de Deus, esperando uma pessoa porque quer. Só que aquele que não quer, e aí entra o que você falou, é impossível que uma pessoa decida ser solteiro para cumprir a missão de Deus? Cara, eu acho que isso é plenamente viável. Plenamente viável. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu quero fazer a vontade dele. Mais eu quero cumprir a missão que ele colocou nas minhas mãos. E aí chega um momento que eu estou tão maduro espiritualmente, que eu digo assim, Senhor, pelo menos agora não. Né? Não sei se para sempre, mas agora não. Porque agora o propósito que o Senhor tem para mim é maior do que uma paixão, do que viver um namoro. De repente isso vai me atrapalhar. A partir agora. da decisão que ele toma de seguir um lado, Deus tem várias questões que podem trabalhar com o caráter, com a santificação, com o crescimento pessoal. Claro. Tanto na área, se a pessoa for solteira, seguir solteira, como também casado. Biel, você é solteiro. Sim, Então sim. você pode aí nos ajudar mais aí, né? Como você se sente na questão de ser solteiro e ter tempo, ter algumas vantagens, posso dizer assim, para pregar o evangelho? O que você sente sobre isso? Para ser sincero, a parte de pregar o evangelho é maravilhoso, porque você tem mais tempo de dedicar-se ao evangelho, tem mais tempo de aquele contato mais pessoal com Deus. Não quer dizer que se eu estivesse namorando, eu tivesse... Você tem que dividir o tempo, no Sim. caso, né? Com a pessoa, né? Sim, eu tenho um tempo A só mais. eu e Deus, mais com Deus. É como eu disse, não quer dizer que se eu tivesse noivado, se eu tivesse casado, eu não teria esse tempo com Deus, mas Sim. o tempo, como eu estou solteiro, é maior. E eu me sinto feliz ao lado de Deus. Como o pastor disse. Eu estou orando a Deus por uma pessoa. Mas ele vai me dar, na hora que ele achar certo, o que ele achar que é certo. E eu estou aqui para cumprir a vontade dele, conforme ele quiser. Ô Adriano, é até meio louco, né? Embora Paulo fale claramente, aqui em 1 Coríntios capítulo 7, de que não é um mandamento, não é um princípio, tem que ser assim, tá? Ele fala no verso 7. Como eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Ele se referindo ao dom, né? O dom da graça de ser uma pessoa solteira e totalmente dedicada à pregação do evangelho. Você fica perguntando isso pro Gabriel sobre quais vantagens de ser solteiro, né? Imagina, o cara tá aqui focado na missão, em alguma atividade que vai abençoar outras pessoas, e sem ter a responsabilidade de cuidar de uma família, cuidar de uma casa, cuidar de filhos, de educação de filhos. De fato, tanto há vantagens para quem está casado, porque é um grande presente de Deus, como também há grandes vantagens para quem é solteiro. E eu, particularmente, vou tirar o chapéu, viu? Eu conheço alguns jovens, aqui na PL inclusive, que vivem essa fase solteira. E aproveitam, vivem né? pessoas felizes, Sim. planejando o seu futuro, com a vida financeira bem organizada, viajando para onde quer, sem ter preocupações com terceiros e tal, etc. E desfrutando da vida, servindo a Deus, vivendo uma vida de santificação, útil na obra de Deus. E eu fico imaginando Paulo falando isso, como eu queria ter mais gente desprendida, sem estar tão preso. Eu fico imaginando Paulo, cara, viajando dia e noite, deixando sua esposa durante meses sozinha, seus filhos, quem sabe. É até estranho falar nisso, né? Porque a gente imagina, que nossa concepção de sexo é pecaminoso, é imoral, né? Baixa o nível de santidade. Jesus, seria responsável Jesus ter casado? Ele chegava à exaustão de tão dedicado e mergulhado que ele estava na missão dele. Com a missão que ele tinha, tempo de ficar cuidando. Não que fosse uma coisa de menos importância, mas é interessante, né? Como Paulo, ele faz um convite, né? O convite de que a gente tivesse mais pessoas como ele, que vivessem como solteiros, dedicados à pregação do evangelho, mas também honesto. Sim. Você está aqui, está cumprindo a missão, está focado no que Deus te chamou, mas vive uma vida dividida,
tempo todo com o coração lá e outro aqui, desejando o que não é para desejar, seja você casado ou solteiro, porque isso vale para os dois, né? É melhor que case. Melhor que assuma, vai ter mais responsa, vai ter que se dividir, vai ter que ter mais braço que nem um povo, vai estar um pouco mais limitado, quem sabe. A gente está tendo até agora uma escola de missões, né? Falando sobre missão e tal. E tem projetos para todo tipo. Um dos mais limitados é para a família, porque é um outro formato receber um missionário, né? A maioria é para solteiros e tal, tem um novo idioma que tem desprendimento para sair para um lugar desafiador, sem ter tanta responsabilidade. Eu conheço pessoas de missões assim, amigos que fazem missões, que foram solteiros com o propósito de servir somente a Deus. E as esposas deles, eles acharam na missão. Às vezes, você está desprendido, como Paulo diz. Você pode chegar na missão e um tempo depois você conhecer alguém com o mesmo propósito que você. Aí Deus vai e une os dois propósitos. Eu penso assim, que nós estamos tão emergidos numa cultura de uma sexualidade muito prematura, que faz com que todo mundo tem que logo cedo buscar um par, né? Mas eu percebo assim, pela Bíblia, que a Bíblia sugere e ela indica, né? Se você, como você falou aqui, pastor Fabrício, se a pessoa não tem esse dom, porque realmente é um dom. Um dom. E pode ser que no metade do caminho, como o Biel falou. Como também é um dom estar casado, né? Sim, eu percebo assim, ó, olhando eu sou casado, né? Com a Poliana e tenho a minha filha, a Manuzinha, né? E a Poliana é o melhor exemplo de que é um dom, um dom de graça, né? E veja, eu fico Milagre é grande. às vezes Milagre. eu penso, eu antes de casar, né? Eu tinha uma outra cabeça, eu tenho outra hoje, né? Inclusive com mais cabelo, agora tem menos, mas enfim, eu percebo assim que se eu fosse solteiro, pensando hoje, sendo solteiro, eu faria o que você falou aqui, ó. Tem pessoas se entregando para missão, indo para missão, aprendendo um novo idioma, indo para onde, fazendo um curso, fazendo aquilo. Eu me dedicaria, eu com a minha cabeça, né? Só que eu escolhi uma outra função e vejo que Deus também está trabalhando comigo através do relacionamento, sendo marido e sendo pai. Então, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, não fique com pressa, né, de correr atrás de alguém, né? Aproveite o momento, né? Ouça os conselhos de Paulo, o livro Mensagem aos Jovens, que é fantástico aí da Casa Publicadora de Ellen White, que pode ajudar você a entender, a valorizar o momento que você está vivendo, porque nós temos grandes exemplos na Bíblia e fora da Bíblia de pessoas que se entregaram até por um período ou até a vida toda para o celibato e foi uma bênção, né? Eu fico pensando, por exemplo, algumas freiras e dentre elas a Madre Teresa de Calcutá. Que fantástica missão que ela fez. Viveu uma vida solitária, entre aspas, né? Mas completa com Deus e cumpriu a sua missão e ganhou um prêmio Nobel, né? Mas... Cara, essa hiperromantização, né? Que a gente vê assim desde cedinho, entendeu? Você tem... eu tenho uma filha, você tem um filho, desde cedo começa as brincadeiras, não, vai namorar, tá namorando, olha só. Isso aí, você vê, já a meninada de 11, acelerando 12, o processo. Acelerando o processo. Nas palavras de Paulo, você não vê um cara frustrado. Sim. Você vê o cara feliz. Eu acho que, na experiência dele, inclusive, a gente até vê, eu acho que fala mais sobre senso de missão até do que sobre relacionamentos, sobre solteirice. Porque a gente não consegue hoje imaginar, tanto que quando a gente vê isso, vira filme, vira vídeo, vira testemunho, quando você vê alguém que dedicou exclusivamente, cara, vira testemunho que roda o mundo inteiro. A gente não consegue imaginar essa possibilidade de alguém se dedicar completamente para a missão. Tem um filme, agora eu não lembro o nome, mas até quando eu dava aula, eu passei para os meus alunos, né? É um filme de um jovem missionário mormon, que ele viaja para um lugar na Ásia, e lá, por ser solteiro, ele fez um trabalho fenomenal, né? Ele evangelizou ali as pessoas. E aí, assim, vendo aquele filme, eu fiquei pensando, poxa, se ele tivesse mulher, filhos, ele não faria esse trabalho. Poderia fazer outro tipo de trabalho, como muitos fazem, né? Mas a gente tem que aprender a aproveitar o momento, né? Eu vejo isso. E também essa questão de ser solteiro também pode nos ajudar na nossa santificação.
Porque assim, quando você é casado, você tem uma entrega tanto para a esposa, como, por exemplo, para o filho e para Deus. Quando você é solteiro, parece que a sua entrega é total, né? Não que para o casado não seja, mas é uma entrega total para Deus, né? Então existem vantagens e desvantagens, né? Mas seguindo aqui o nosso bate-papo, eu quero ir para o momento hipertexto e pedir para o Du ler para nós, pastorzão, ler para nós Mateus capítulo 19, do verso 11 ao 12. Depois eu vou pedir para o Gabriel ler para nós Gênesis 2, 18. E o Leão lê para nós aí Marcos 3, do 31 ao 35. E nós vamos tentar conectar esses textos à nossa lição e já aproveitar fazer a nossa rede semântica com a palavrinha opção. Então, leia, faça as suas considerações e diga uma palavrinha para a gente conectar aqui. Mateus 19, 11 e 12 diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. É bíblico e é científico, principalmente o verso de número 12, né, que deixa para a gente 3 possibilidades. Né? Uhum. Pessoas que nasceram dessa maneira, por algum tipo de limitação física, algo assim, biológica, enfim. Pessoas que sofreram algum tipo de questão aí ao longo do processo. E, por fim, opção. Né? Quando eu vejo esse verso, Adriano, eu penso na palavra compromisso. Compromisso. É uma opção que você tem e a partir do momento que você tem essa opção, você então se compromete, verdade? Compromete. Uhum. E eu digo por quê? A gente já falou até aqui sobre as várias opções que nós temos. Se você é solteiro, comprometa-se com a vida que Deus te deu até esse momento. Uhum. Se você é casado, comprometa-se com esse estilo de vida. Você estava falando e eu estava pensando aqui. Cara, não na pedra. Não na pedra. Toda vez que eu esqueço da pedra, você eu lembro. Ele não vai dormir hoje. Noite sem dormir. Esqueci o que ia falar. Okay. Por causa da pedra. Foi uma pedra de tropeço para você. Aproveitar então, Biel, lê para nós o teu texto, Gênesis 2, 18, e aí diga para nós aí que palavrinha e o que você entendeu do texto aí para nós. Gênesis 2, 18 diz assim: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. É como eu disse mais ou menos no começo da nossa conversa. Adão, ele poderia ter escolhido ficar sozinho. Não quer dizer que ele não se sentia completo ali com Deus. Ele só pediu a Eva para que ele tivesse alguém junto com ele para seguir junto nessa missão. Uhum. É interessante que fala assim, né, Biel, que não é bom que o homem esteja só, mas não está dizendo que é ruim que o homem esteja só. E às vezes a gente só pega o lado negativo, né? E não tem. Deus, ele quer, interessante, ele quer cada vez mais ampliar a nossa alegria, né? E não que o homem não seja completo, como nós falamos. A gente vê muito por aí, né, pastor? As pessoas falam: nossa, parece que Deus não quer que eu case, não quer que eu namore, enfim. Mas, como a própria palavra dele diz, não é bom que o homem viva sozinho. Uhum. Ele dá a opção pra gente, se a gente quer ficar sozinho ou não. Interessante, hein? Até mencionou aqui, e tocou num ponto muito importante envolvendo a vida de solteiro, né? Porque a gente como pastor vê muitas coisas, né? Estou me lembrando de tantos casos de formatos de famílias. Um amigo que você conhece, né? Mas assim, eu tenho um caso muito, assim, marcou muito, uma pessoa bem amiga da minha esposa, Aline e tal. E essa pessoa conheceu outra pessoa e tal, que não compartilhava da sua fé e, resumindo, se relacionaram muito rápido, assim, a tal ponto de decidir. Os dois, pessoas bem estudadas, ela na época tinha um mestrado, já tem doutorado, e a pessoa que ela conheceu, um advogado já bem resolvido na vida, com patrimônio, com tudo. No meio dessa conversa toda, um recado para quem é um jovem cristão, adventista, que fica sempre angustiado, um apressado, por querer ter uma vida a dois a qualquer custo, qualquer pessoa. E alguém já até disse acertadamente que
Melhor só do que mal acompanhado. E às vezes a gente não acredita nisso. Né? Verdade. Quem é casado sabe o que eu tô falando. Que às vezes, se alguém falou de fidelidade, né? Ser fiel a Deus como casados é um grande desafio. Às vezes a gente acha que o maior desafio é do solteiro, às vezes não é. Uhum. Às vezes não é. E essa pessoa, resumindo, casou, porque a pessoa falou para ela, não, eu vou estudar a Bíblia, vamos batizar, fica tranquila. Ela casou com a pessoa sem ter entregado o coração a Jesus ainda, com a promessa de que ele iria estudar a Bíblia e tal. Me lembro até hoje essa pessoa nos acionando. Eu fui com a minha esposa visitá-la e estava lá, já no apartamento deles, já casados. O cara disse que ia estudar a Bíblia e tal, nunca mais pisou na igreja, nunca mais estudou a Bíblia. E ele tinha consciência de Mateus 19, e casar tem que ser até a morte ou se adulterar. Ele falou, eu não vou adulterar. Já adiantando aqui a conversa, ele falou, resumidamente, falou assim, olha, ela casou comigo porque quis. Realmente, pastor, eu disse que ia estudar a Bíblia e tal, mas eu não quero nada com você não. Uhum. E eu sei que pela Bíblia é só quando, porque eu sou advogado, pastor, eu sei que é só quando morrer. E eu, quando eu terá, eu não vou fazer isso. Então, na pressa, né, de não viver aquelas... A menina hoje, na época, tomava já tarja preta, antidepressivo, então uma depressão profunda. Nas suas idas e vidas para algumas coisas da igreja, descobriu até possibilidade de outras pessoas que tinham o seu mesmo objetivo, mesmo plano, mesmo foco. Alguém estudado, resolvido, com bom salário, podendo ter uma vida familiar bem estruturada, mas que pela pressa pagou e paga até hoje um preço muito, mas muito. E Biel, bem, né? Biel, qual palavrinha que você colocaria na sua rede semântica aí? Qual palavrinha que eu colocaria na minha rede semântica? Isso. Você que está em casa, confiança, ok. Confiança. Você tem a opção, é interessante, você tem a opção, você precisa partir para um comprometimento, né? E você precisa ter confiança. Deus já está dirigindo Confiança. tudo, né? Confiança. Você fica agoniado. Imagina, uma decisão como essa. Ellen White não está nessa lição, né? Mas Ellen White, essa escritora cristã que fala muito sobre família, sobre educação, sobre solteirice, sobre casamento, ela disse que errar nessa decisão pode trazer consequências eternas. Sim. Já aqui para esse mundo, não tem coisa mais terrível do que uma vida de casado frustrada. Alguns se sentem solteiros frustrados, né? E às vezes se apressam por uma decisão que vai trazer frustração em triplo muitas vezes. Então, antes disso, quem sabe pensar em pedir para Deus como Adão, né? Senhor, eu estou me sentindo sozinho e tal. Manda alguém aí. Senhor, eu quero que o Senhor escolha muito bem. Eu não escolhi meu pai, nem minha mãe, nem a cor dos meus olhos, nem a cor do meu cabelo, minha pele, nada. E essa decisão eu já percebi que é muito importante. Eu quero tomar essa decisão contigo. E jovem, você que é solteiro, se você tiver confiança, como o Biel falou aqui agora há pouco, de confiar na direção de Deus, pedir para Deus, alguém que acima de tudo esteja completo nele, que viva uma vida plena nele, as chances de você viver uma vida feliz aqui na terra, se você optar por se casar, são muito grandes. Mas também estar com alguém que não tem seus planos, não tem seus princípios, não tem... Já imagina, para começar, um homem e mulher, já é diferente. Família é diferente, educação é diferente, tudo é diferente, cultura é diferente. Vai juntar e Deus fala, seja feliz. É meio absurdo, né? Então, a melhor, acho que o mais inteligente é confiar que Deus indique para você e você tem chance de ser muito feliz. Pastor, uma coisa interessante, é uma experiência minha mesmo. Eu sempre procurei pessoas, né? Por conta própria, assim. E sempre quando dava errado, eu procurava por conta própria. E dava errado, aí eu ia pedir ajuda para Deus. Poxa, o Senhor não me ajudou, o Senhor tá vendo eu correndo atrás de tudo isso, o Senhor não me ajudou. E eu ficava triste, ficava magoado, já passei por várias coisas. Ficava magoado, até que teve um dia que eu falei, quer saber? Chega. Cheguei para Deus, fui orar a Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu sempre peço pro Senhor, peço ajuda quando deu errado. Falo pro Senhor dar uma corridinha ali e tentar consertar, né? Nas nossas palavras, assim. Mas agora é o seguinte, eu quero que seja o Senhor do começo ao fim. Eu quero que o Senhor, se for da tua vontade, me ajude a encontrar uma esposa, uma mulher que possa se tornar minha esposa e seguir a tua missão. E que seja eu e o Senhor pro resto da vida. Sim. A gente muitas vezes, quem é solteiro, eu caí nessa falácia, né? De que a gente pensa assim, que um quadro completo é felicidade. Então você é um quadro faltando peças. E aí você acha que aquela pessoa tem as peças que vão te completar. Só que quando você chega no relacionamento, você percebe que as mesmas peças que você está procurando, ela também não tem, né? Continua faltando. Então, assim, a gente tem que saber em que barco nós vamos entrar. Mas, Fabrício,
Puxa aí o verso aí, já diga para nós a palavrinha pra gente avançar. Beleza, Marcos 3, verso 31 em diante, fala assim, ó. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando ao lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus respondeu com uma pergunta. Perguntou ele. Verso 34. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então você percebe Jesus aqui, nesse texto que eu acabei de ler, viu, Adriano? Jesus dando uma nova concepção do que é família. Interessante porque isso estava muito arraigado na cultura, né? De Israel, do povo judeu especialmente, que cria muito de que a única forma para manter a sua prole era se multiplicando, né? Tendo filhos e tal. É a única forma de, alguns até achavam na época, de fazer crescer o reino. Quanto mais filhos de Deus, mais gente que vai temer a Deus e vai povoar o mundo, né? E Jesus, desde o tema principal que você leu, em Isaías 56, a gente vê essa ampliação. Deus valorizando o solteiro. O solteiro vai ter sua prole. Como é que pode? E o texto lá de Isaías fala, até as mães solteiras vão ter filhos. Fique triste não, fica feliz. Estéreos, mães estéreis, né? Isso. Então você percebe que aqui é um novo nível de família, um novo nível de ter uma prole, de ter seguidores, de ter discípulos, né? E Jesus, ele era um eunuco pelo reino. Interessante, né? Ele descobriu que para ter sobrenome não era só tendo sexo com uma mulher para ter filhos. Tanto que Jesus amplia para nós aqui, olha, eu tenho família. E não é só biológica não, né? Quando a mãe dele chegou lá e os irmãos, por parte de pai e tal, né? Olha, tua mãe e teu irmão estão ali fora. Não. Minha mãe e meus irmãos não são só eles, não. São todos. Minha mãe e meus irmãos são todos vocês que estão aqui. Meus irmãos, meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe de verdade são aqueles que fazem vontade do meu pai. Nós somos da mesma família. Ele amplia o conceito de família, amplia o conceito de relacionamento e amplia o conceito de missão, que antes, o que era missão no Antigo Testamento? Era engravidar, né? Isso. Garantiu a E o povo ia crescendo. Agora não, é discipulado. Né? E a palavrinha, vai lá, pode não. Eu coloquei algumas, eu vou falar só de uma. A minha aqui é possibilidades. Olha, Jesus, quase ele igual abre a ideia para a possibilidade de ter uma família muito mais ampla, né? E eu não sei se vocês se sentiram assim, né? Mas quando eu viajo para algum lugar, ou aqui mesmo visitando, quando eu chego em alguma igreja, em algum congresso, viajando em algum lugar aí, é como se eu me sentisse chegando ali, conhecendo uma outra parte da minha família, né? Se olhar para o Eduardo, olhar aqui para o Gabriel, pô, são meus irmãos, cara. Eu não tenho só 3 irmãos, tenho 2 irmãs e um irmão de sangue, né? Eu tenho um monte de irmão. Sim. E em alguns casos, muitos como deles, como se fossem meus pais espirituais mesmo. Então, de fato, Jesus aqui abre esse leque de possibilidades. E para você que está em casa, coloque a sua palavrinha aí nos comentários aqui no YouTube. Eu escondi aqui para o pastor o Fabrício não colar a minha, né? A minha, copiar. Mas eu coloquei entrega, porque a partir do momento que eu tenho a opção, né, eu vou ter comprometimento e eu tenho uma entrega total. Então eu vou seguir com essa decisão, então eu vou me entregar totalmente nesse caminho. Se é nesse, então é nesse caminho, né? Muito bem, vamos avançar aqui já para nossas considerações finais, nosso tempo está voando aí, né? E eu queria agora falar de um tema um pouquinho delicado, né? Então vamos tentar ser conciso aqui nas nossas palavras, né? Sobre a questão das necessidades sexuais. Todo jovem tem essa necessidade, né? Como lidar com isso, né? Eu já fui solteiro, cristão, e eu já passei por algumas dificuldades, como todo mundo que está nos assistindo tem essa necessidade, ainda mais num mundo promíscuo que nós vivemos, né? Então eu gostaria de ouvir o conselho de vocês, algumas estratégias aí para poder nos ajudar, para quem é solteiro, né? E claro, isso também não se direciona também para os casados, porque não é porque está entre 4 paredes que pode tudo, né? Tem pessoas aí que estão buscando o prazer fora do casamento, né? Mas como o foco é solteiro aqui, Fabrício, que conselho você daria para o nosso jovem aí que está em brasas, né? Subindo as paredes, brasas vivas. Pegaria uma pedra, o que ele faria? Uma dica aí, fala pedra vai não. ser com pedra hoje. Cara, tá ficando amarelo, tá ficando branco aqui já. Pastor vai sair com pedra hoje. Mas assim, um banho gelado ajuda muito, viu? Já dizia aí. Baixa a pressão sanguínea, é verdade, viu, gente?
Eu vi algumas palestras, eu me recordo muito, eu estava solteiro, o cara fazia um banho gelado e tal, vai fazer exercício físico, né? Durma bem, parece de bobagem e tal. Porque a gente se alimenta do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente escuta, né? E é verdade. Os gatilhos, tem que fugir dos gatilhos, né? Muitos gatilhos, né? Mas isso vale tanto para solteiro quanto para casado, mas principalmente solteiro, né? Mas eu diria, tenha foco, né? A gente às vezes imagina, pelo menos enquanto solteiro, porque está tão imerso na cultura, né? Que a gente se imagina com a santificação plena quando a gente estiver casado. Sim. A gente imagina, quando casar, Não as tem mais esses tentações problemas. vão embora, Isso. você não vai ter mais nenhum desejo, tá satisfeito. É mentira. Viu, solteiros? É mentira! Ou senão assim, eu vou mentira. casar pra ter sexo. Ih, coitado, não sabe que não vai ter. Não. É mentira, é Ainda bem que mentira. eu não sou casado e não posso Então, a sexualidade, viver uma vida sexualmente ativa, não é sinônimo de vida santa, Não. de santidade. Ao contrário, De né? responsabilidade. De responsabilidade. Isso é totalmente possível de se desenvolver na vida como solteiro. Jesus, ele redefiniu essa ideia de relacionamento. Acabamos de ler aqui no texto aqui, né? Ele transcende essa coisa só biológica, né? De ter filhos, irmãos e tal, etc. E eu acho que uma das coisas que pode ajudar bastante é você descobrir, ou perguntar para Deus. Eu tenho falado isso para alguns jovens, né? Pergunte qual é a sua causa, qual é o seu propósito, Põe a cabeça qual é a no sua lugar. missão. Porque quando a gente, não sei se com vocês é assim, né? Para casado, solteiro vale, né? Mesma coisa. Quando você descobre qual é a sua missão, a sua vocação, você está envolvido em uma missão, seja um trabalho secular, o que for, você parece que se isola do mundo. É incrível, né? Então, se você descobriu, perguntar a Deus qual é o foco da sua vida, qual é o plano da sua vida, o que Ele tem para você, e descobrir isso e mergulhar nisso, você vai ter uma vida desprendida desses desejos que comumente a gente tem e não é pecado. Se a gente não está doente, vai ser normal desejar ter relação sexual, coisa parecida. A verdade é que quando a gente tem um propósito claro em nossa mente, quando a gente tem um foco em nossa mente, a gente vai ter o desejo natural de ter o controle sobre aquilo que naturalmente impulsiona a gente para fazer o que a gente não deve. Seja ela a masturbação, ver pornografia, ou uma vida fora de um formato que Deus estabeleceu, relacionamento, né, entre homem e mulher e assim por diante. Quando a gente descobre um propósito, as demais coisas se tornam secundárias. E se queremos dicas práticas, perguntemos para Deus. Ele tem uma orientação clara sobre como a gente pode ter uma vida com propósito. Jesus é um modelo para isso. Isso é uma coisa tão colocada assim na sociedade, como uma coisa normal, ter desejos, quanto solteiro ou quanto casado, que eu já ouvi de pessoas assim, cara, mas você tá na cadeira de rodas, sua situação é diferente. Você pode fazer tranquilamente, que Deus não vai achar ruim. Você tá na cadeira de rodas, você tem uma necessidade... Justificativa. É uma justificativa e uma necessidade maior do que as outras pessoas, porque você não pode correr atrás. Entendi. Mas as pessoas, elas têm que entender que é na nossa cabeça que isso age. Se você tem uma cabeça centrada, como disseram aqui, uma cabeça focada na missão, isso você não vai sentir falta. Porque seu foco está em outro lugar. É como eu costumo fazer, né, quando me falam essas coisas. Eu coloco uma música para ouvir, uma música de assuntos focados na igreja para ouvir, e esses ânimos vão acalmando. O pastor até comentou aqui sobre o banho gelado. No meu caso, meu banho gelado é colocar meu adoradores no ouvido e dormir tranquilamente. É isso aí, galera. E sair do assunto. Isso. E Edu, queria que você falasse aqui para quem está nos ouvindo e está solteiro e se sente culpado por isso. Como você poderia aliviar os fardos dele? Culpado por ser Por solteiro? ser solteiro. Não se culpe, não se culpe. Porque se você está vivendo o plano de Deus, se você claramente compreende que a tua vida, ela não está assim, vamos ver onde é que a gente vai agora. Não, você está seguindo um planejamento que é o planejamento de Deus, a coisa vai acontecer na hora certa, se for para acontecer. Sim. Tá? Se você for para ser solteiro para o resto da vida, Deus vai colocar isso no teu coração. Se você não se sente feliz em ser solteiro, se você sente necessidade de se relacionar com alguém, eu creio que no tempo certo Deus vai colocar uma pessoa na tua vida. Mas culpar-se por ser solteiro, eu acho assim que o solteiro ele tem uma vantagem muito grande em relação ao casado.
O solteiro que quer mudar a sua situação, ele vai encontrar alguém e pode namorar, noivar e casar. Eu coloquei aqui, viu, Dua? Liberdade. Liberdade, exatamente. O casado que quer mudar a sua situação, não pode mudar mais. É isso. Pelo menos se ele quer fazer a vontade de Deus, ele não pode mais mudar. Uhum. Então, assim, pessoal que está solteiro, que está ouvindo a gente nesse momento, gente, não deixa as vozes, entendeu? Das pessoas, do mundo, da cultura, do filme. Mediatismo. Exatamente, dizer para você o tempo certo de cada coisa acontecer. Uhum. Deixa Deus dizer isso. E eu queria também terminar aqui, porque nosso tempo já avançou, mas uma consideração aqui, muitas pessoas estão solteiras hoje, né? Talvez seja por opção, mas muitos estão solteiros porque estão procurando a pessoa certa. Mas primeiro eles precisam ser a pessoa certa para alguém, né? Então, Deus está permitindo a sua solteirice para que você realmente prepare o teu caráter para ser, posso dizer assim, bênção para outra pessoa, senão você vai ser uma maldição, A né? gente quer solteiro por egoísmo, né, Bruno? Porque não quer compartilhar a vida, não se vê dividindo nada. Isso. Então percebe que o propósito de Deus, quando ele é encarnado na vida de alguém, de querer ser uma bênção para alguém, ele vai ser uma bênção solteiro ou casado. Tem uma vida com propósito, ele vai ter uma vida de propósito casado ou solteiro. Se ele entende que a missão requer dele muito mais atenção, energia, foco, eu vou me dedicar exclusivamente à missão, porque eu sou responsável por não ter que cuidar de uma família ou coisa parecida, né? Então é muito importante você ter as razões claras pelas quais você decidiu ser solteiro ou continuar sendo solteiro. Às vezes o pessoal fala assim, né? Mas eu quero uma pessoa que esteja preparada para mim. Primeiramente, você tem que pedir para você estar preparado para a pessoa. E não é dessa forma. Você tem que se preparar primeiro. Porque vai que a pessoa seja linda, maravilhosa, e você um carrancudo que vai tratar a pessoa mal do casamento pra frente, ou a partir do namoro. Tem que ser, a gente tem que ser bênção para outras pessoas. A gente sempre é egoísta, né? Quer receber o melhor. Mas para a gente terminar aqui, eu queria convidar o pastor Eduardo, pede a bênção para os solteiros, para os casados, os namorados aí, para a gente terminar nossa lição. Beleza, vamos orar então, gente. Deus e Pai, obrigado por esse bate-papo tão agradável. A gente sempre abre a mente quando a gente para conversar sobre as coisas de Deus. E, Senhor, eu não tenho dúvida de que o Senhor tem um plano que foi escrito nos mínimos detalhes para cada um de nós. E, às vezes, algumas coisas aqui nesse mundo a gente não entende. Alguns dos teus planos, ou muitos dos teus planos, a gente não compreende. Quem sabe o solteiro que queria estar casado, ou casado que se arrependeu, a gente fica assim pensando, refletindo. Muito disso tem a ver com nossas decisões. Mas, Senhor, o tempo agora é de a gente refletir, de a gente pensar, de a gente esperar o teu tempo, de a gente esperar as tuas decisões para a nossa vida. E isso é lindo. Isso se aplica ao casado, isso se aplica a quem está namorando, isso se aplica ao solteiro. Mas na tua cabeça, pelo menos é o que a Bíblia apresenta, tem algumas coisas que estão muito acima de relacionamentos. Verdade. Quer seja amizade, quer seja namoro, casamento, enfim, que é o plano da salvação, o plano para a vida de cada um. E nós apenas pedimos, Senhor, que solteiros ou casados, com filhos ou sem filhos, e aí etc. e vai, nós apenas estejamos vivendo debaixo das tuas asas, dos planos que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Amém. Amém. Quem está solteiro agora, talvez seja por opção, que o Senhor dê esse sentimento de que são completos em Cristo Jesus, nos amigos, na igreja, na missão. Amém. Aqueles que estão namorando, aqueles que estão casados, que o Senhor também dê esse sentimento. E talvez, Senhor, talvez tenha alguém que está ouvindo a gente agora, que está namorando, mas não está se sentindo completo, porque está num relacionamento, talvez, que não é de acordo com a tua vontade. Por que não terminar um namoro? Só porque todo mundo está namorando? Não. Nos ajude a ouvir a tua voz, Amém. a sentir aquilo que o Senhor quer que a gente sinta. E que as necessidades básicas da nossa vida, do nosso corpo, das nossas relações, sejam primeiramente supridas por Ti. Amém. Nos dá a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 É isso, gente. Quero agradecer aqui ao Biel. Valeu pelas contribuições, amigão. Deus te abençoe. Pastor, eu gostaria de só mandar um abraço para um pessoal Opa. que eu falei que estaria aqui no podcast hoje. Queria mandar um abraço pro pessoal do JA.ASR lá do Rio Grande do Sul. Galera boa, galera boa. Meus amigos também do I Can Class. Ok, um abraço Lá pra do Rio turma. Grande do Sul.
Show de bola. Du, valeu, cara. Deus Pode te mandar abençoe. abraço também? Pode, Não. pra mamãe, pro papai, pro Pai, Fabrício, mamãe. senão ele vai ficar triste. Minhas duas meninas, Oh. Simone e Alice, e a minha galera da Vila Ré, que é top demais. Perdeu a chance de falar da esposa. Mas vai você, Fabrício. Abraço! Eu falei. Simone é minha esposa. Com um pastorzão desse aqui, não tem como ter um distrito menos top, né? Fez meu nome. Fez meu nome. Valeu, cara. Abraço, Obrigado aí. solteiros! Vamos lá, até o final. Para você que está nos assistindo, se você ficou até o fim aí, curte o nosso podcast, curte aí o nosso vídeo e nos siga lá no @j.paulistaleste no Instagram, tá? Tem na descrição aqui tem todos os links para você nos seguir, tá bom? Nos vemos na próxima semana e valeu. Até mais, gente. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.